Você vai orar? Não, você vai orar por depois. Tá bom, obrigado. Obrigado, reverendo Adriano. Irmãos, o reverendo Adriano é um amigo querido e para mim é uma honra muito grande estar aqui. No dia de hoje nós pudemos almoçar juntos com os demais pastores da igreja, também um presbítero amado da igreja e famílias, e foi um momento muito grato. Que alegria poder estar aqui. Se você não esteve de manhã, eu disse aos irmãos que aqui estiveram que para nós foi um privilégio contar com o reverendo Adriano e com a Dani ali no encontro de casais da nossa igreja, na colônia de férias do Mackenzie, lá em Campos do Jordão. Fazia friozinho naquela noite, né? Um tempo muito agradável. Nós ficamos, eu num apartamento com a minha esposa, ele e a Dani no outro, no apartamento dos pastores ali, e Deus usou o pastor Adriano poderosamente, e os nossos casais ficaram encantados com ele e com a Dani. Então, segurem eles, né? Cuidem deles, senão nós vamos levá-los para São Paulo, tá bom? Mas também agradeço por ver o pastor Adelson, nosso querido amigo, né? Tive a honra de ser professor do pastor Adelson, homem de Deus, bom vê-lo ali com a sua querida esposa. Também reverendo Rafael, né? Uma alegria vê-lo aqui, pastor precioso. E saudamos toda a equipe pastoral, também ao conselho da igreja. Louvamos ao Senhor pela vida de cada presbítero, pelo trabalho que tem sido realizado aqui, pelos diáconos, cada ministério. Que Deus derrame sobre a sua vida bênção sem medida, e que o seu coração esteja feliz, porque você faz parte dos 64 anos desta igreja. Deus a tem sustentado, que Deus continue a fazer da primeira igreja presbiteriana de Taguatinga uma igreja viva, uma igreja firmada na palavra, uma igreja de portas abertas, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia nessa noite, lá no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, nós leremos o capítulo de número 6. Isaías, capítulo 6. À medida que encontrar o texto, por favor, coloque-se de pé. Isaías, capítulo 6. Assim diz a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos ler todos comigo o versículo de número 8, todos juntos, vamos lá? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar, feche os seus olhos, nós vamos falar com o Senhor nessa noite, pedindo a Ele que fale ao nosso coração. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, eterno Pai que estás nos céus, toda honra e glória seja dada ao teu santo nome. Te louvamos pelos 64 anos de tua igreja aqui em Taguatinga. E que testemunho bendito o pastor Adriano nos deu de manhã, que logo já nos seus primeiros anos, a primeira igreja já estava plantando
uma outra igreja pujante, a segunda igreja, e depois várias outras igrejas, não só na cidade de Itaguatinga, Deus ó Pai, mas em todo o Distrito Federal. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem sustentado a primeira igreja e tem feito dela uma igreja viva, uma igreja firmada na Tua palavra, uma igreja de portas abertas. Muito obrigado, Deus ó Pai, porque nos momentos mais difíceis o Senhor sustentou esta Tua igreja e o Senhor tem glorificado o Teu nome aqui. Quero pedir que o Senhor continue abençoando o pastorado do reverendo Adriano, abençoa com ele toda a equipe pastoral, abençoa os presbíteros da igreja, Deus ó Pai, no seu trabalho de apoio pastoral aos pastores, ó Deus, cuida também da junta diaconal, de cada sociedade interna, de cada ministério, Deus. Ó Pai, continua a derramar sobre esta igreja as Tuas mais ricas bênçãos. Ó Deus, salva os Teus eleitos aqui, traz aqui aqueles que o Senhor quer salvar, Deus. E ó Pai, visita a Tua igreja com um tempo de reavivamento espiritual. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Que Deus amaldiçoe a sua vida. Que Deus amaldiçoe o seu descanso. Esse foi o chamado ao ministério do reverendo João Calvino. Ele foi chamado para o pastorado desse jeito. Calvino, jovem teólogo precioso francês, convertido ao Senhor, foi um instrumento de Deus já logo depois de ter um tempo como autodidata numa grande biblioteca de um antigo amigo na França. Ele escreveu um livro preciosíssimo chamado A Instituição da Religião Cristã. E aquele livrinho, que na sua primeira edição foi pequeno, foi extremamente útil para a igreja reformada naqueles primeiros dias da Reforma Protestante, porque havia carência de materiais. Então, Calvino ficou muito conhecido como teólogo, antes mesmo que as pessoas soubessem qual era a sua feição. Então, numa época de guerra do rei Francisco I da França, com o imperador do Império Romano Germânico, Carlos V, Calvino quis fugir para Estrasburgo com seus irmãos, porque ele tinha sido usado por Deus para ajudar Nicolas Cop, o reitor da Sorbonne, a escrever o seu discurso de posse, e o discurso de Nicolas Cop foi um discurso tremendamente protestante, fundamentado nas Escrituras e mostrando que somente Cristo era o Salvador. Então, Calvino teve que fugir de Paris, meus queridos irmãos, fantasiado, querido irmão de lavrador, cobrindo a sua cabeça, talvez com enxada nas costas. E ele, então, toma os seus irmãos e quer ir para Estrasburgo, que hoje está na França, mas na época era a Alemanha. Mas ele precisa desviar, irmãos, pela cidade de Genebra, a cidade do lago, pelo norte, porque Carlos V e Francisco I estão em guerra. E quando ele chega ali na cidade de Genebra, ele para almoçar na taberna que tinha na cidade. E alguém contou para Guilherme Farel, o reformador daquela cidade, que tinha sido usado para estabelecer a reforma há pouco tempo ali, disseram que Calvino estava na taberna. Calvino era um intelectual, irmãos, um homem mais introspectivo, estudioso e firme na Escritura. Farel era um grande evangelista, apaixonado, homem de uma personalidade forte e até de pavio curto. E Farel saiu da França e foi para a Suíça lutar pela reforma protestante, e Farel era muito intenso, diferente de Calvino. Algumas vezes Farel ia numa procissão do pessoal romanista e via o pessoal carregando as suas estátuas, ele entrava na procissão, pegava a estátua, jogava no rio e saía correndo. Esse era Farel. E Farel foi usado para começar a reforma em Genebra, para que Genebra fosse libertada da escravidão da casa do duque de Saboia, de cardeais romanos que exploravam aquela cidade. E o povo daquela cidade abraçou a reforma nem tanto por uma conversão, mas por uma rebelião contra a opressão. E Farel estava pregando ali, vivendo dias muito difíceis. E quando ele fica sabendo que Calvino, jovem, destacado teólogo, está em Genebra, ele vai para a taverna e diz: Calvino, Deus te mandou para cá. Nós temos 3 grandes igrejas nessa cidade, eu preciso que você me ajude a pregar a reforma. Deus te preparou, você pode ser um instrumento de Deus para que nós estabeleçamos a reforma aqui. Calvino disse: Eu não. Eu vou me dedicar
ao ócio espiritual. Eu vou estudar teologia. Eu vou escrever livros. Eu não. Mas Calvino, veja a necessidade dessa cidade. Grandes igrejas aqui. Você conhece a Escritura mais do que eu. Você pode me ajudar a estabelecer a reforma. Deus está mostrando isso. Calvino, eu não, pastor, fique aí. Eu vou dedicar a minha vida ao estudo da teologia. E Farel insistia, e Calvino, com o coração duro, por fim Farel bateu na mesa, irmãos, deu um tapa. Pá! Que Deus amaldiçoe a sua vida, que Deus amaldiçoe o seu descanso. A igreja de Jesus precisa de você, e você ousa dizer que não, que Deus derrame sobre você as suas mais fortes maldições. Calvino diz, peraí, tá bom, eu aceito, eu fico. E assim Calvino entrou no ministério pastoral, e foi uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. Eu não tenho tempo de ficar contando a história dele aqui. Mas quando Deus, amados irmãos, quer nos usar, ainda que o nosso coração esteja resistente, Ele vem ao nosso encontro e nos chama para que nós o sirvamos em sua obra, para que nós sejamos instrumentos úteis nas mãos do nosso Redentor. Nesse texto que lemos, irmãos, nós vemos o Senhor chamando o profeta Isaías. O profeta Isaías foi, amados irmãos, o maior pregador do Antigo Testamento. Se você lê o profeta Isaías, ele conta histórias como ninguém. Ele pinta quadros diante dos nossos olhos. E quando nós lemos e ouvimos a sua pregação, nós não somente ouvimos, nós vemos. Em determinado momento ele diz assim, ó Deus, se abrisses os céus e descesses. E nós vemos Deus abrindo os céus. E o Senhor descendo, os montes tremem na tua presença, o fogo inflama os gravetos, as águas dos rios fervem. O Senhor vai fazer notório o teu nome. Todos nós ficamos perplexos com esse grande pregador. Mas o que faz de Isaías um pregador maior é que ele é o profeta do Messias. Ele anuncia sobre Jesus com muita clareza no Antigo Testamento. Em 52, 13 a 53, 12 de sua profecia, ele narra o sofrimento e a crucificação de Jesus, e depois a sua ressurreição de maneira clara e nítida, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, e nós ficamos perplexos e somos abençoados com a maneira como ele prega o Evangelho com clareza lá no Antigo Testamento. Mas Isaías, irmãos, foi profeta durante 60 anos. Ele foi chamado com 20 e poucos anos aproximadamente, e foi profeta até provavelmente os seus 85 anos. Ele viveu dias tremendamente desafiadores. Ele foi profeta nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Uzias, Jotão serviram ao Senhor. Acás foi um rei pagão terrível, e Ezequias também serviu ao Senhor. Isaías, meus queridos amigos e irmãos, viveu dias difíceis. Nesse capítulo, quando o Senhor o chama, o Senhor diz para ele que o povo não vai ouvir a sua pregação. Diz o versículo de número 9 aqui o seguinte, então disse ele, vai e diz ao povo, ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que não venha ele ver com os olhos, e ouvir com ouvidos, e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Isaías é um grande pregador, prega sermões maravilhosos, e o Senhor está dizendo que quase ninguém vai se converter ouvindo a pregação dele. Imagina, pastor Adriano, passar 60 anos sem ver quase nenhuma conversão. Mas Deus disse que ele diz, meu Deus, até quando? Ele fala aqui no final do capítulo. O Senhor diz, até quando tiver tudo destruído, quando eu levar esse povo para o exílio. Mas o Senhor fala para ele, mas tem uma santa semente, fica tranquilo, vai ter um pouquinho de jeito que vai se converter. Deus, eu vou te usar. E Isaías, para enfrentar um chamado tão duro como esse, irmãos, precisava ver o Senhor e contemplar a sua glória. A Bíblia não mostra essa história, mas a tradição diz claramente que Isaías, depois de 60 anos de ministério, foi obrigado a fugir do rei adolescente e inconsequente Manassés, filho de um pai crente Ezequias. Isaías foge dele e entra numa grande árvore.
Então Manassés manda os seus soldados pegarem um grande serrote e serrar aquela árvore pelo meio. Isaías, muito provavelmente, morreu serrado pelo meio, porque lá em Hebreus fala sobre alguns que foram serrados pelo meio. Isaías, além de ser um profeta de Jesus, de ser um grande pregador, de ter um ministério longevo, de ter sido resistido pelo povo, foi um mártir que deu a sua vida para o Senhor, sendo já um senhor de 85 anos, para enfrentar um ministério tão complicado como esse. Isaías precisa ter uma visão gloriosa do seu Deus. Ele precisa conhecer ao Senhor, precisa conhecer a si mesmo, precisa receber a salvação e precisa consagrar a sua vida a Deus. A grande pergunta, amados irmãos, deste capítulo está no versículo de número 8, quando o Senhor diz a Isaías, que está no templo, e o Senhor no seu trono nos céus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu acho, pastor Adriano, pastor Adelso, que Isaías olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém. E aí ele deve ter pensado, que nem a gente pensa lá em Minas, não tem tu, vai tu mesmo, né? Ele diz assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? É a grande pergunta deste capítulo. E hoje o Senhor me manda perguntar a vocês: quem vai servir a Deus? Quem dos que estão aqui na primeira igreja presbiteriana de Taguatinga nesta noite vai consagrar a sua vida ao Senhor? O Senhor manda perguntar: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Qual será a tua resposta? Quem vai servir a Deus? Inicialmente a palavra de Deus nos diz que vai servir a Deus quem o conhece. Quem vai servir a Deus? Quem o conhece. O nosso texto nos diz que no ano da morte do rei Uzias, um ano difícil para o reino de Judá, porque Uzias reina 52 anos em Jerusalém. Ele é um dos maiores reis da história do povo de Deus. Em dias de guerra e de conflitos internacionais, ele traz estabilidade para o povo de Deus. Ele manda construir cidades armazéns. Ele prepara muitas armas para o exército. Ele gosta de engenharia e arquitetura. Faz um aqueduto para trazer água para Jerusalém. E o reino de Judá prospera. E Uzias morre e agora o povo está em grande desespero. E nesse momento de desespero e de grande dificuldade para o povo de Deus, Isaías vai ao templo para orar. E o texto nos diz que no ano da morte do rei Uzias, quando ele está no templo orando, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías aprendeu que reis humanos morrem, líderes humanos perecem, ainda que sejam piedosos, mas o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso grande Senhor, está no trono e reina para sempre. O seu domínio é sobre tudo e sobre todos. O Senhor mostra a Isaías que Ele é o Deus soberano. Mas Ele não é somente o Deus soberano, Ele é o Deus altíssimo. Porque o nosso texto diz que Ele está sentado num trono alto. Está acima de tudo e de todos. Mas Isaías nos conta mais: o Senhor está lá no trono, nos céus, sentado sobre um trono altíssimo. Isaías está no templo orando, e de repente as abas das vestes do Senhor descem lá dos céus e enchem o templo, para mostrar para mim e para você que o nosso Deus não é só o Deus que está longe lá no céu sem se importar comigo, mas Ele é o Deus que está presente aqui. Os anjos vão dizer que toda a terra está cheia da sua glória. O seu Deus é o Deus Altíssimo, é o Deus soberano, é o Deus onipresente. E o texto nos conta, irmãos, na visão que Isaías tem, que acima do Senhor estão alguns anjos. O nome desses anjos são serafins. Em hebraico significa aqueles que ardem. Eles ardiam literalmente em chamas. Era assim a feição deles, a postura, a silhueta daqueles anjos. E de repente, quando ele olha, aqueles anjos têm 6 asas. Aqueles anjos não têm pecado, mas diante da presença de Deus, eles têm santo temor, a ponto de que com 2 asas eles cobrem o seu rosto, e em temor e respeito a Deus, com 2 asas eles cobrem os pés, em reverência ao nosso santo e grande Senhor. E eles com 2 asas voam e cantam como esse belo coral, e em vozes cantavam
uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É impressionante, amados irmãos, saber que no antigo hebraico não há superlativo. Então, quando um judeu quer enfatizar algo, ele repete. É por isso que quando Jesus prega, ele diz: em verdade te digo. A palavra usada tanto no grego como no hebraico é amém, amém. Jesus já começa o sermão falando amém, pastor. Amém, amém te digo. Pode crer, estou falando a verdade. Mas quando o judeu quer enfatizar muito alguma coisa, ele repete 3 vezes. E o texto diz: Santo, Santo, Santo. Isso quer dizer que Deus é santíssimo. A palavra usada para santo significa que Deus é separado. Que Ele, ainda que tenha semelhança conosco, num certo sentido, Ele é separado de sua criação. Só Ele está na categoria de criador. Só Ele é verdadeiramente o soberano. Todos nós somos criatura e criação e somos os seus súditos. Mas além de revelar que Deus é acima de todos e distinto de nós, em majestade, glória e poder, e reina sobre tudo, esse atributo também revela que Deus é puríssimo. Ele é Espírito puríssimo. E como disse Tiago, irmão de Jesus, nele não há variação, nem sombra de mudança alguma. O nosso Deus é perfeito, Ele é puríssimo, nele não há pecado. Isaías contempla a glória de um Deus santo, e os anjos cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele domina sobre os exércitos angelicais, Ele é o maior de todos os generais, e portanto, em toda a terra, nós podemos perceber a manifestação da sua glória. Louvado seja o Senhor. Para aguentar tudo que vai sofrer no ministério, para resistir firmemente, Isaías precisa conhecer o seu Deus. Ele precisa ter uma visão gloriosa do Senhor. E, irmãos, o Evangelho de João nos disse que essa pessoa que Isaías vê no trono é a segunda pessoa da Trindade. É aquele responsável pela revelação na Trindade, que ainda não se chamava Jesus, mas Isaías vê o nosso Senhor assentado no trono. Então, todos esses atributos que são característicos do Pai, também são característicos do Filho, porque Ele reina e domina sobre tudo. Diante dessa visão, a situação foi tão impactante, irmãos, que as bases do limiar do templo tremeram. Houve um grande terremoto. E aí a palavra de Deus nos diz que a nuvem da glória de Deus entrou no templo. A casa se encheu de fumaça. Isaías fica impactado com aquela visão. Quem vai servir a Deus? Quem o conhece. Se você busca o conhecimento de Deus, se você busca a face do Senhor, se você estuda a palavra de Deus, se você tem comunhão íntima com Deus e conhece o seu Deus, você vai ser usado para a honra e glória do Senhor. Quem vai servir a Deus? Quem conhece o seu Deus. Irmãos, há 2 anos atrás eu li, e esse ano eu li novamente, uma biografia maravilhosa escrita pelo Dr. Stephen Nichols, que conta a história daquele que para mim é o maior teólogo presbiteriano do final do século XX e do início do século XXI, o reverendo R.C. Sproul, ou Roberto Carlos Sproul Jr. Sproul foi um moço criado, meus queridos irmãos, numa igreja presbiteriana liberal em Pittsburgh, na Pensilvânia. E ele não era convertido, e ele foi estudar depois, quando entrou na faculdade, no Westminster College. Foi estudar filosofia, depois religião e línguas, e de repente, então, no primeiro ano, ele jogava no time de futebol, que ele amava muito futebol, mas tinha uma época que ele nem podia comprar bebida alcoólica ainda, porque era muito jovem, e ele e um amigo queriam comprar cigarros numa máquina e não conseguiram, e viram os veteranos do time de futebol vindo até eles, e o melhor jogador da universidade era crente, então ele ficou com vergonha, não comprou o cigarro, e eles sentaram ali e começaram a conversar, e de repente o amigo que era crente leu para Sproul
o texto de Eclesiastes 11:3. E a segunda parte impactou o Sproul, porque ele diz assim: se uma árvore cair para o norte ou para o sul, onde ela cair, aí ficará. E o Sproul entrou em desespero. E ele escreve na sua biografia: eu sou o único sujeito da história que se converteu com esse versículo da Bíblia. Porque ele disse que ele foi para o quarto dele e falou assim: meu Deus, onde a árvore cai, ela fica ali, ela morre. E eu sou do mesmo jeito, eu sou um pecador, e se eu cair no chão, onde eu ficar, eu vou morrer, eu preciso do Senhor. E assim ele se converteu. E virou um tremendo evangelista. Ele tinha uma moça que era sua namorada desde a adolescência, foi sua única namorada, sua esposa. Até ela começou a achá-lo fanático. Mas ele a convidou para vir numa reunião de oração dos jovens crentes do Westminster College. E Vesta entrou até zombando da alegria daqueles jovens, mas de repente ela entrou naquela reunião de oração e ela foi convertida. E ela percebeu a presença do Senhor ali, e ela saiu dizendo: agora eu sei quem é Deus, o Espírito Santo. Eu conheço o seu poder e a sua presença. Sproul começou a ser muito usado pelo Senhor. E ele então começou a estudar filosofia, e depois entendeu que queria ser pastor, estudar teologia. E numa noite de inverno, no mês de fevereiro, nos Estados Unidos, depois de uma grande nevasca, ele deitou na sua cama e disse que não conseguia dormir. E chegaram 10, 11 horas, meia-noite, e ele então percebeu que o Senhor queria acordá-lo para orar. Então ele se levantou, vestiu a sua roupa, colocou a sua bota e caminhou naquela montanha de neve e foi em direção à capela do Westminster College, que se parece muito com a igreja que eu sou pastor, a Unida. Uma capela linda, no estilo gótico. E quando ele abriu as portas da capela do Westminster College, rangendo, ele entrou e se dirigiu ao púlpito e se ajoelhou ali para orar. E ele disse que percebeu a presença do Senhor ali como nunca. E ele disse que, num princípio, teve medo por causa dos seus pecados, mas depois ele percebeu a graça e o amor do Senhor para com ele, naquele momento de íntima oração. E, de repente, ele disse que ficou impactado com a presença de Deus ali. E a única coisa que ele conseguia dizer, adorando: santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, santo, santo, santo. E ele diz que foi impactado, chorando, de joelhos do púlpito daquela igreja, impactado com a santidade, o poder e a graça do Senhor. E ele saiu dali tão impactado que ele escreveu toda a sua teologia depois disso, ao redor do atributo maravilhoso da santidade de Deus. Ele conta essa experiência no seu livro A Santidade de Deus. Ele diz que foi impactado no momento de comunhão íntima com o Senhor, com a santidade de Deus. Ele entendeu que Deus era o Deus santo, 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 e que ele não podia zombar dele. Ele deveria viver para a glória deste Deus que o amou e deu Cristo na cruz para salvá-lo. E esse homem se levantou e foi um dos maiores teólogos, um dos maiores pregadores dos Estados Unidos e do mundo, no final do século XX e no início do século XXI, porque ele teve um encontro com Deus. Meu irmão, você conhece o seu Deus? Para conhecer a Deus, você tem que estudar esse santo livro, mas você tem que ter uma vida de oração, e tem que pedir como Moisés: Senhor, deixa-me conhecer-te mais. Senhor, deixa-me contemplar a tua glória na face de Cristo com os olhos da fé. Senhor, esvazia-me de mim mesmo e enche-me do teu Espírito Santo. Senhor, impacta-me com a tua santidade, deixa-me conhecer a glória dos teus atributos. Eu quero conhecer que tu és o Deus Altíssimo, tu és o Deus soberano na minha vida, tu és o Deus onipresente, tu és o Deus santo, 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 tu és o Deus que governa os exércitos angelicais, tu és o Deus que manifesta a tua glória. Deus, dá-me a bênção de conhecer-te mais. Que Deus permita que você conheça cada vez mais ao Senhor. Amém, meu irmão? Quem vai servir a Deus? Quem o conhece. Começar a conhecer a Deus aqui é maravilhoso, irmão. Sabe por quê? Porque nós vamos passar toda a eternidade conhecendo a Deus. E nós vamos conhecê-lo, 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 cada vez mais e mais. E nós nunca vamos conhecer tudo dele. O grande teólogo Santo Agostinho disse em latim: finitum non capax infinitum. É impossível que o finito possa conter o infinito. Nós somos criação.
E ainda quando estivermos na glória, nós não vamos poder conter o Deus que é infinito. E nós não podemos compreendê-lo, que é conhecê-lo exaustivamente, mas nós vamos passar uma eternidade inteira conhecendo cada vez mais a glória, a graça, a grandeza, a bondade, o amor, a misericórdia do nosso Deus. Que Deus nos dê a bênção de conhecê-lo mais, cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Mas, pastor, quem vai servir a Deus? A pergunta do Senhor continua para você. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Em segundo lugar, o nosso texto nos diz, quem vai servir a Deus? Quem conhece a si mesmo. Quem vai servir a Deus? Quem conhece a si mesmo. No versículo de número 5, depois de contemplar aquela visão gloriosa, Isaías dá um brado e diz, ai de mim! A expressão no hebraico, estou morto, eu vou morrer. Porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Uma irmã simples da Unida virou para mim e falou assim, reverendo, Isaías devia xingar muito palavrão, né? Porque Deus falou que ele tem lábios impuros. Eu falei, não, irmã, não é isso não. Hein? Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Lábio impuro significa coração impuro. Isaías está dizendo que desde o âmago, desde o íntimo, desde o mais profundo do seu ser, ele é pecador e carece da graça do Senhor. Ele diz, eu sou todo tomado pelo pecado, habito no meio de um povo cheio de pecado, e agora meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, eu vou morrer, estou perdido. Ele entra em desespero, porque ele sabe que contemplou a glória de Deus, e é um terrível pecador. Quem vai servir a Deus precisa conhecer a si mesmo. Você precisa reconhecer que você é pecador, que os seus pecados ofendem a santidade de Deus, que você não tem direito algum de reivindicar nada do Senhor, porque você vive ofendendo o Senhor. E se olhar para a sua natureza, a sua própria existência já ofende a Deus, porque o pecado habita em você. E se Deus for te tratar conforme os seus pecados merecem, e me tratar como os meus pecados merecem, Ele tem que nos jogar no inferno de fogo da sua ira. Se nós nos aproximamos da luz, irmãos, nossa sujeira fica manifesta. E foi isso que aconteceu com Isaías. E ele entra em desespero, mas ele precisa reconhecer que é pecador, porque ele vai ter anos desafiadores e abençoados no ministério. E ele vai pregar um sermão maravilhoso sobre o Messias. E ele não pode achar que ele é bom por causa disso. Ele tem que se lembrar que ele é um pobre e miserável pecador que carece da graça do Senhor. No ano de 2009, irmãos, eu tive o privilégio de ser professor do reverendo Adelson no seminário presbiteriano de Brasília. E o primeiro livro que eu pedi que a turma dele lesse foi um livro maravilhoso com o nome O Chamado. O autor é Os Guinness, que foi discípulo de Francis Schaeffer. E, em determinado momento desse livro, o doutor Os Guinness conta a história do sepultamento de Franz Joseph, ou Francisco José, o último imperador do Império Austro-Húngaro, que morreu no ano de 1916. E Guinness, no seu livro, conta que Viena é uma das cidades mais lindas do mundo. E depois de alguns dias de cerimônia fúnebre, então, numa grande procissão, era conduzido na rua o corpo, os restos mortais do imperador, e o seu féretro era dirigido para a Catedral dos Frades Caputinos, em Viena, na Áustria, uma linda igreja. Depois você pode procurar tudo isso no Google, porque todos os imperadores do Império Austro-Húngaro eram sepultados lá. E, de repente, então, quando chega o cortejo fúnebre de Franz Joseph na porta da Catedral de Viena, o portão está fechado. E na cerimônia, então, o mestre de cerimônia bate na porta. Lá de dentro, uma voz pergunta, quem bate a porta? O mestre de cerimônia responde, Franz Joseph, magnânimo imperador do Império Austro-Húngaro. E a voz responde lá de dentro, não te conheço. A multidão perplexa se pergunta, não haverá lugar para o imperador na casa do Senhor? O mestre de cerimônia bate de novo. A voz pergunta, quem está a bater?
Franz Josef, rei da Áustria, rei da Hungria, rei da Lodoméria, rei de Galícia, arquiduque de Cracóvia. E a voz responde lá de dentro: nunca te conheci. Quando parece que o desfecho será horrível, terceira vez bate o mestre de cerimônia. Quem bate a porta? Francisco José, um pobre, um miserável, um perdido, um terrível pecador que precisa da graça do Senhor Jesus. Então se abrem os portões da catedral e a voz diz lá de dentro: seja bem-vindo, bendito de meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. Só vai entrar no céu de Deus aquele que não tem justiça própria, aquele que reconhece que é um pobre e miserável pecador, que precisa da graça do Senhor. Eu gosto muito de um cântico cantado na década de 70, no Brasil. Ele diz assim: eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Irmãos, nós somos pecadores, mais do que nós gostamos de admitir. Nós temos que reconhecer diante do Senhor a nossa maldade, a nossa falta de santidade, como nós o temos ofendido. Mesmo depois de salvos, não temos um coração totalmente de Cristo Jesus. E se assim o reconhecemos, nós temos que nos humilhar diante de sua presença e clamar pelo perdão de pecados, clamar que o Senhor nos purifique, clamar para que o Senhor nos molde a imagem de Jesus e que nos dê a bênção de crescer espiritualmente. Quem vai servir a Deus? Quem o conhece, mas quem conhece a si mesmo. A pergunta do céu continua: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai servir a Deus? O nosso texto nos diz, em terceiro lugar, quem conhece a redenção. Quem vai servir a Deus? Quem conhece a redenção. O Isaías conta para nós que quando ele está naquele momento de desespero, um daqueles serafins voou lá do trono e foi para a frente do altar do sacrifício, que fica do lado de fora do templo. Ali naquele altar, naquele dia, tinha sido sacrificado um cordeiro, no lugar do pecado do povo de Deus, que simboliza Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu no nosso lugar. O sangue foi derramado. Provavelmente o sangue derramado caiu num daqueles carvões que acendia o altar. E então aquele anjo voa e toma uma tenaz, uma tesoura grande de ferro, pega um daqueles carvões, voa em direção ao templo para o Isaías e bota na boca do Isaías. Tss! O Isaías não reclama o que queimou. O anjo diz para ele: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Irmã, o carvão simboliza Cristo, que desceu do trono e veio a este mundo, dando a vida na cruz do Calvário, para pagar os nossos pecados, foi sacrificado por nós. Quando, amado irmão, a brasa do Espírito faz com que a nossa boca, que é o nosso coração, seja tocado pelo sangue de Cristo, então nós somos perdoados. O carvão é Jesus. Isaías não reclama, porque o fogo que purifica os seus lábios purifica o seu coração, e o anjo então proclama o Evangelho. Por causa de Jesus, o carvão que veio lá do céu, ela tocou os teus lábios, agora você foi regenerado, você nasceu de novo, o seu pecado foi perdoado, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Isaías se converteu, irmãos, louvado seja o Senhor, porque Jesus derramou
seu sangue na cruz do Calvário, no lugar do Isaías. Se você que está aqui nesta noite se arrepende dos seus pecados e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crê nele como único mediador entre Deus e os homens, crê nele como seu único Senhor e Salvador, como o caminho, a verdade e a vida, como aquele que deu a vida na cruz para te salvar. Se você se arrepende, diz: Senhor, perdoa-me de meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu o recebo pela fé no meu coração. Eu entrego a minha vida a Ele. Senhor, salva-me. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você então será perdoado de seus pecados. Você será declarado justo pela fé no tribunal de Deus. Nesse momento, Deus considera sobre você a justiça de Cristo. E você, nessa mesma hora, é adotado no cartório celestial, Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. E você, que era inimigo de Deus, agora se torna amigo de Deus. E o Espírito Santo vem sobre você e te sela. E agora você tem a marca do Senhor em você. E você está unido espiritualmente a Cristo pela fé. E ninguém te arrebata das mãos do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Quem vai servir a Deus? Quem conhece a redenção. No ano de 2005, meu amigo Adriano, eu fui fazer um casamento numa fazenda, numa região sul da cidade de Santiago. Uma fazenda belíssima, irmãos. De um italiano que era um engenheiro muito famoso na capital chilena. A fazenda dele era belíssima. Ele tinha pomares e, além de ser engenheiro, ele também era carpinteiro, construía coisas. Ele era viticultor. Ele tinha barreiras lindíssimas e produzia vinho na sua fazenda. E quando você entrava na fazenda, tinha pastos verdejantes. E no Chile, na época do verão, anoitece muito tarde. Anoitece 9 horas da noite. E eu fiz aquele casamento, havia sol, com o sol se pondo. E a noiva entrou num carro de boi belíssimo, irmãos. Parecia cena de cinema, literalmente. E eu tive o privilégio de pregar e, obviamente, fiz a analogia do casamento, falando sobre o casamento de Cristo com a igreja, dizendo que Ele deu a vida na cruz por nós para pagar os nossos pecados. Instei ao noivo a dar a vida pela sua esposa, conclamei a noiva para respeitar o seu noivo, como a igreja arrependida creu no Senhor e entregou sua vida totalmente a Ele. E desafiei os presentes a se arrependerem e crerem em Cristo Jesus e o receberem como seu Salvador, se quisessem ter a vida eterna e a bênção de Deus sobre seus lares e suas famílias. Quando terminei de pregar, estava conversando com algumas pessoas, se aproximou de mim um jovem professor de filosofia da Universidade de Chile. E ele disse para mim: reverendo, me encantou sua arenga. Em espanhol, arenga é discurso, tipo um discurso extemporâneo. E ele diz: o senhor falou em nosso idioma de maneira muito clara, mas eu gostaria de dizer que eu tenho uma coisa contra o senhor. E aí eu cocei a cabeça e falei assim: lá vem, né? Eu falei: pois não, professor, o senhor pode falar o que o senhor tem contra mim. Ele diz: não é só contra o senhor, é contra vocês cristãos, porque vocês são muito sanguinários, vocês insistem em matar Jesus, vocês gostam de sangue, vocês querem ver Jesus sangrando. Eu não creio que Jesus precise morrer. Jesus para mim é uma boa pessoa, Jesus para mim é um reformador social, Jesus para mim é um filantropo, Jesus para mim é um bom exemplo a ser seguido. Eu não preciso matar Jesus, eu só preciso imitá-lo. E aí eu dei uma risada e falei: eu acho que o senhor está fazendo uma projeção do senhor no Senhor Jesus, mas tudo bem. E naquela época, irmãos, eu estava lendo um livro maravilhoso, que todo cristão precisa ler. O nome do livro é Cristianismo Puro e Simples. E naquele livro, Deus é tão maravilhoso que foi justo na época. Eu estava fazendo pós-graduação, estava lendo aquele livro. E C.S. Lewis, naquele livro, diz, irmãos, que é impossível que você creia em Jesus como uma boa pessoa. É impossível que você creia em Jesus como um filantropo. É impossível que você creia em Jesus como um reformador social. Sabe por quê? Porque se um homem disse que é Deus e ele não é Deus, ele é um charlatão. Se um homem disse que é Deus e ele não é Deus, ele é um salafrário. C.S. Lewis disse: se um homem disse que é Deus e ele não é Deus, talvez ele seja o próprio demônio. E eu fui para cima do professor e expliquei tudo isso. E ele abriu o olho assim para mim
assustado, e eu falei, no Evangelho de João, Jesus 7 vezes diz, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Ele está dizendo que Ele é o próprio Deus. E Ele diz que quem crê nele, como diz a Escritura, como Messias que morre em nosso lugar, do seu interior vão fluir rios de água viva. Professor, eu quero dizer que Jesus não é charlatão, não é salafrário, nem é demônio. Ele é o Filho de Deus, que nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. E se o senhor se arrepender, professor, agora, e crer em Jesus, e pedir a Ele que venha morar no seu coração, entregando sua vida a Ele, o senhor vai ser salvo, professor. O senhor gostaria de entregar a sua vida a Jesus agora? Ele me disse assim, dá licença, reverendo, minha esposa está me chamando para jantar, e foi embora, vazou. Eu queria que ele tivesse crido, eu não queria que ele saísse correndo. Só Jesus, irmãos, é o Salvador. Ele deu a vida na cruz para nos salvar. E se você ainda não tem certeza da salvação, o Senhor manda te dizer nesta noite, que se você se arrepender e disser, Jesus, salva-me, eu creio que tu és o Filho de Deus. Você será salvo nesse exato momento. E os anjos dos céus vão pegar os seus foguetes, e vão saltar de alegria, porque você será salvo nessa noite. Que Deus te visite com salvação, que Ele perdoe todos os seus pecados, que Ele te liberte das garras do diabo, que Ele venha morar em sua vida, que Ele te dê a bênção da vida eterna, que você saia daqui hoje sabendo que é um filho de Deus, e que Ele te amou e mandou Jesus na cruz para te salvar. Que Deus te visite com salvação nessa noite, em nome de Jesus, amém! Para servir a Deus, você precisa ser salvo, irmão. É difícil servir a Deus sem você ser salvo. Um dos maiores pastores da Nova Inglaterra, no século XVIII, pastoreou mais de 70 anos a sua igreja, se chamava Solomon Stoddard. E um dia a mulher dele chegou da reunião de oração da SAF da igreja, e ele virou para ela e falou assim, mulher, onde é que você estava? Ela estava na reunião da SAF da igreja de oração. E ele falou, por que tanto vocês oram? Ela disse, nós estamos orando para você se converter. O pastor não era crente. E um dia, ministrando a Santa Ceia, ele lembra-se de 1 Coríntios 11 e diz, entreguei para vocês o que também recebi. Na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão. Depois de havê-lo partido e dado graças, disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, tomou também ele o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão, beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E ele se converteu ministrando a Santa Ceia. E depois foi um instrumento precioso nas mãos de Deus. Deus mandou alguns avivamentos em sua igreja. E depois o seu neto foi o maior filósofo da história dos Estados Unidos. Um grande pastor, pregador abençoadíssimo. Amo lê-lo, amo sua história. O nome dele era Jonathan Edwards. O avô dele, Solomon Stoddard, precisou se converter para ser um pastor segundo o coração de Deus e para ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Talvez você esteja aqui nessa noite, e talvez você não seja um pastor como Solomon Stoddard, mas seja um diácono, e você vai se converter hoje, aleluia. Talvez você seja até um pastor, ou até presbítero, e vai se converter nessa noite. Que o Senhor te visite com salvação em nome de Jesus. Que você creia no Senhor. E sendo salvo, você vai pregar o Evangelho com poder e autoridade, porque você vai falar daquilo que viu e ouviu. Você vai falar do grande Salvador que te amou, te perdoou de todos os seus pecados e te deu a vida eterna. Quem vai servir a Deus? Quem o conhece. Quem conhece a si mesmo. Quem conhece a redenção. Mas, queridos irmãos, a pergunta ainda salta diante de nós. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai servir a Deus? Você está disposto a servir o Senhor? Você está disposta a consagrar sua vida a Ele, minha irmã? Quem vai servir a Deus? O nosso texto nos diz, quem o conhece, quem conhece a si mesmo, quem conhece a redenção. Mas, em último lugar, quem tem disposição. Quem vai servir a Deus? Quem tem
disposição. Você acha sinceramente que Deus não sabia quem Ele queria enviar? Você pensa isso, presbítero Tique? Claro que não. Então por que Deus faz essa pergunta? Quem enviarei? Quem há de por nós, né? Se você é bem paciente, Senhor, que pergunta é essa, né? Mas é uma pergunta retórica, irmão. Deus quer que o coração de Isaías reaja com disposição. Ele pergunta, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, humildezinho, diz, Deus, eu estou aqui, Senhor. Me envia, Senhor. Me usa. Isaías agora está disposto a dar a sua vida ao Senhor, porque ele conhece o seu Deus, conhece a si mesmo, conhece a salvação, e ele não pode guardar essa salvação somente para si. Então ele está disposto agora a consagrar a sua vida para dar testemunho da salvação de Deus e ser uma bênção preciosa nas mãos de Jesus. Irmãos, um dos evangelistas que eu mais admiro do século XIX foi Moody. Moody foi um menino criado na roça, quinto filho de uma viúva, teve que sair adolescente de casa para trabalhar na sapataria do seu tio em Boston. Se converteu no fundo dessa sapataria, evangelizado por um homem chamado Edward Kimball. Foi para a cidade de Chicago, que estava surgindo, lá fez negócio, começou a enriquecer, foi líder da Associação Cristã de Moços, da Associação de Escolas Dominicais, e resolveu abrir um trabalho evangelístico num lugar pobre da cidade, na Avenida Michigan, e hoje, irmãos, é uma região nobilíssima. Quando eu estive em Chicago, eu passei lá na porta, ainda pujante até os dias de hoje, está lá a igreja que Moody plantou, a Igreja Memorial de Moody. Mas Moody era um homem iletrado, tinha um inglês atabalhoado, mas mesmo assim começou um grande seminário, o Instituto Bíblico Moody. E alguns autores dizem que Moody, em vida, pregando em todo o seu país, em outros países do mundo, ganhou centenas de milhares, talvez 400 mil, 300 mil almas para Jesus. Moody não sabia falar inglês direito. Uma vez eu li numa enciclopédia que ele chegou num lugar, um camarada disse, eu quero conhecer o grande evangelista Moody. Ele falou assim, sou eu. E ele era gordinho, atarracado, não tinha nem pescoço, era assim, enfiado a cabeça assim, no ombro, né? E aí o homem virou para ele, você é Moody? Ele falou assim, sou eu. Ele falou assim, eu pensei que Moody era um cara grande e bonito, você é feio, baixinho e gordo. Ele falou, eu sou feio, baixinho e gordo, mas eu tenho um Deus grande, poderoso e bonito, aleluia. Ele era um homem de respostas rápidas. E ele pregava com paixão o Evangelho. Mas, certa vez, antes de se tornar um grande conferencista, até na Inglaterra, ele fez a sua primeira viagem à Inglaterra. E ele foi visitar a maior igreja evangélica do mundo, cujo pastor era um calvinista batista. Fazer o quê? Ninguém é perfeito, né? Estou brincando. Charles Spurgeon. Hein? E aí, Moody chegou ali e sentou na galeria. E a igreja de Spurgeon cabia 10 mil pessoas. E Moody, irmãos, não estava nem aí. Spurgeon era filho e neto de pastor, com 11 anos já sabia grego e hebraico, estudou na casa do avô dele a teologia dos puritanos, preparadíssimo. Mas Moody não quer nem saber, ele está vendo Spurgeon pregar com poder lá na frente, e está na galeria, no primeiro banco, e fala assim, Deus, o Spurgeon tem a minha idade. Se o senhor usa o Spurgeon, o senhor pode me usar também. Deus me usa do jeito que o senhor usa o Spurgeon. E na sexta-feira ele foi para aquele famosíssimo parque de Londres, o Hyde Park. Era verão e ali naquele coreto dos metodistas pregava um pastor chamado Henrique Varley. E Varley disse, o mundo está para ver o que Deus pode fazer em, com e através de um homem totalmente entregue em suas mãos. E ele repetia, o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue em suas mãos. E ele bradava, o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue em suas mãos. Moody disse, Deus, eu sou esse homem, eis-me aqui, usa-me, Senhor. E ele voltou para o seu país, e depois pregou na Inglaterra, no mundo inteiro. Eu li numa enciclopédia secular uma vez, que Moody não era um homem de muita cultura, mas quando ele pregava, detrás dele você percebia a presença de um grande poder. Ele foi muito usado por Deus. Hoje o Senhor manda dizer aqui, que Taguatinga está para ver o que Deus pode fazer, através de homens e mulheres totalmente entregues em sua mão. O Distrito Federal está para ver o que Deus pode fazer através de homens e mulheres totalmente entregues em sua mão. O Brasil e o mundo estão para ver o que Deus pode fazer em, com
e através de homens e mulheres totalmente entregues em sua mão. Qual será a tua resposta? Que você diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me, em nome de Jesus. Amém. Que nesses 64 anos da igreja, você deixe de ser um esquentador de banco e você se levante para fazer discípulos, para pregar o evangelho, para impactar a sua família, para abençoar os seus colegas de trabalho, para ser uma bênção nessa igreja e para ser usado para que muita gente saiba que Deus nos amou e enviou o seu Filho amado para morrer na cruz, para nos salvar. Quem vai servir a Deus? Quem o conhece? Quem conhece a si mesmo? Quem conhece a redenção? Quem tem disposição? Que Deus te use como um vaso de bênção nas mãos de Jesus, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém! Vamos orar? Feche os seus olhos aí. Nós vamos cantar um coro só nas vozes mesmo, sem banda. Você vai dizer: como um farol que brilha à noite. Canta comigo. Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Se você ouviu essa mensagem e diz: eu estou hoje consagrando a minha vida para que Jesus me use, para que eu seja um instrumento útil em suas mãos, para que eu seja uma bênção onde Ele me colocar. Eu estou dizendo: Senhor, estou aqui, envia-me a mim. Se você está dizendo isso hoje para o Senhor, fique de pé, eu gostaria de orar por você. Fique de pé rapidamente, porque Jesus não precisa de você, é você que precisa dele. Então, se você quer dizer: Senhor, toma a minha vida, eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro, eu quero consagrar a minha vida ao Senhor, usa-me para a honra e para a glória do nome de Jesus. Vamos orar nessa noite. Pai, teu povo se colocou de pé diante do Senhor, dizendo: Senhor, nós estamos aqui, nós sabemos que Tu és o Deus Santo, Santo, Santo. Nós somos muito mais pecadores do que nós gostamos de admitir, mas nós aprendemos da Tua redenção, entendemos que a Tua graça é infinitamente maior do que nós podíamos imaginar, e onde abundou o pecado, o Senhor faz superabundar a graça, porque o Senhor derramou o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, Teu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia, nós temos a vida eterna. Pai, e nós não queremos guardar esse evangelho maravilhoso somente para nós. Deus, tira toda vergonha, tira toda timidez, tira todas as mentiras do diabo que tem estorvado a vida destes irmãos e destas irmãs. Tira toda a falta de fé e incredulidade, mas que nessa noite o Senhor impacte o Teu povo novamente com Teu amor, e que nós que aqui estamos entendamos que o Senhor só teve um filho e fez dele um missionário, o Senhor só teve um filho e fez dele um pregador, e se Ele deu a vida na cruz por nós, para nós é um privilégio dar a nossa vida por causa dele, para alcançar nossos irmãos, os eleitos, aqueles pelos quais Cristo morreu. Senhor, usa a nossa pequenina vida, Deus. Pai, se o Senhor usar gente pequena como eu e como os meus irmãos, é o Senhor que vai ser glorificado. Porque depois que o Senhor nos usar, vai ficar nítido que não fomos nós, foi o Senhor. E quando o Teu poder se manifestar na nossa vida, todo mundo vai dizer: esse miserável aí, é só a graça de Deus. E o Senhor vai ser glorificado, Deus, porque vai ficar claro que é o poder do Senhor que atua em nossa vida. Deus, nós oramos por um tempo de reavivamento espiritual na primeira igreja. Nós oramos por um tempo de reforma. Oramos para que salves os eleitos. Oramos para que a pregação de nossos pastores aqui, que é
tão fiel. Seja, Deus, ó Pai, molhada com azeite lá do alto, com a unção do Teu Espírito, Deus, ó Pai. E que o Senhor atenha um fogo no coração deste povo da primeira igreja, que ninguém poderá retê-lo. Que o Senhor levante aqui homens e mulheres missionários, que vão ser uma bênção em Tuas mãos. E que o nosso Distrito Federal seja impactado com o que o Senhor está fazendo na primeira igreja. Derrama sobre o Teu povo a Tua bênção. Eis aqui a nossa vida, Senhor. Nós nos consagramos a Ti. Usa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que você abraçasse seu irmão e dissesse para ele que Deus te use. Que Deus faça de você uma bênção. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus.